Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a atuação das multinacionais no mundo. E automaticamente não tem como a gente fugir da economia, né? De falar sobre o processo econômico dessas multinacionais no mundo inteiro. Então, eu trouxe para vocês uma aula bem bacana, bem tranquila e acho que vocês vão conseguir aprender de forma bem simples. Vamos lá, então? Primeiro, eu trouxe aqui o que é uma definição de empresas multinacionais. Né? Empresas multinacionais, na verdade, são empresas de grande porte, né? E elas possuem ali sedes. O que são sedes? A matriz, a primeira empresa, a empresa base, a empresa maior, né? A que fica responsável pelas outras, nas grandes áreas industriais e principalmente nos países desenvolvidos. Então, aí eu coloquei como primeira característica para vocês esses países como sendo países grandes e desenvolvidos, que ficam localizados as sedes dessas multinacionais. Outra definição de empresas multinacionais é que elas possuem uma grande influência na economia desses países que possuem a sede nelas, né? Então, geralmente são países que têm ali uma formação econômica muito equilibrada, muito desenvolvida. Esses países acabam ficando localizados lá, essas empresas, perdão. Depois, são empresas conhecidas pelo mundo inteiro, né? Essas empresas multinacionais, e por sua importância econômica. Um detalhe muito importante: as empresas multinacionais, elas são conhecidas praticamente no mundo inteiro por conta do processo, não podemos deixar de citar, que é o processo de globalização. Então, as empresas multinacionais, elas fazem parte desse processo de globalização, e mais para frente vocês vão conseguir observar de que forma esse processo de globalização interfere nos outros países, mesmo os outros países não sendo países que possuem a matriz, né? Mas os países possuem as filiais que também vão desenvolver os produtos, a produção como eu posso dizer para vocês, dessa formação de cada empresa, né? Dos produtos que elas vão fornecer quanto venda. Então, vocês vão conseguir observar um pouquinho mais para frente. Então, só voltando, definindo, as empresas multinacionais são as empresas que têm uma importância econômica muito grande no mundo inteiro e possuem ali uma influência muito grande sobre a economia mundial. Então, elas são definidas como empresas multinacionais. A gente tem vários exemplos hoje em dia no mundo, é só para a gente poder entender uma multinacional que a gente tem aqui no Brasil é a GM, né? Então, ela é uma multinacional com filiais em vários países, ok? E a sede principal dela não é aqui no Brasil. Vamos lá? Próximo tópico. Onde acontece a atuação dessas empresas multinacionais, né? Essas empresas, elas ficam localizadas em países que deixaram de ser socialistas, né, dentro do processo histórico. Então, eram países que são países que não são mais socialistas e passaram a ser países capitalistas, mesmo sendo países com uma economia não muito equilibrada e uma economia não muito estruturada, mas ainda assim são países com uma estrutura capitalista, né? E dentro desse processo a gente consegue observar que vários países possuem ali a atuação dessas empresas. Outra coisa é que esses países que adotam, né, essas empresas multinacionais, eles possuem um grande potencial de desenvolvimento. E por eles possuírem um grande potencial de desenvolvimento, é por isso mesmo que gera-se uma expectativa, uma oportunidade para que aquele país tenha ali uma filial dessa multinacional, ou das multinacionais, porque um país não vai ter uma multinacional só, e sim várias, ok? Principalmente nos centros comerciais de maior importância. Todo país tem um. Depois, os países em desenvolvimento também são países com foco das multinacionais, né? São aqueles países que possuem um desenvolvimento de forma equilibrada, possuem um desenvolvimento de forma satisfatória e um crescimento de maneira muito significativa. Então, dentro desse processo, a gente consegue observar que os países em desenvolvimento ou países emergentes são países com um foco muito grande dessas multinacionais, certo? Países desenvolvidos também possuem a atuação dessas empresas, né? Porque são países que
vão ter ou a filial ou a matriz. Então, vamos supor, se eu tenho uma empresa que ela é uma multinacional, eu quero pôr uma filial, eu só vou poder colocar uma filial em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos? Não, em países desenvolvidos também, né? Mas o foco também vai estar muito grande para os países em desenvolvimento, por conta do menor gasto quanto mão de obra, quanto produção, né? Os países onde eu tenho uma filial ou uma produção de qualquer produto da multinacional, o gasto vai ser muito inferior. Então, eu vou ter um gasto menor quanto a essa situação de montagem, de mão de obra e tudo mais. Tudo bem? Então, espero que até aqui as coisas estejam fluindo naturalmente, né? Depois a gente sai desse processo de atuação dessas empresas multinacionais e a gente vem ali para o objetivo dessas empresas, né? Então, eu coloquei qual o objetivo dessas empresas ou países possuem. Por que eu coloquei países? Porque quando a gente fala de uma empresa, a gente vai estudar essas empresas quanto um olhar econômico dentro do país de onde ela foi formada. Então, se eu tenho uma empresa aqui dos Estados Unidos, a formação dela vai ser uma formação de ganho capitalista. Então, vai ser um capitalismo muito acelerado. Então, eu preciso pensar também quanto à formação dessa estrutura empresarial. Sair dessa estrutura, eu vou verificar qual é o objetivo dessa empresa. Primeiro, ganho de território. Quanto maior o número de territórios, maior vai ser a minha chance de um lucro quanto a essas oportunidades que vão ser dadas no decorrer do tempo. Depois, o aumento do capital financeiro, porque eu tenho uma maior extensão territorial, vou ter uma maior compra, uma maior venda desses produtos, e isso vai me gerar um lucro muito bom. Expansão econômica também é um dos fatores muito importantes, porque essa troca de economia, esse processo de globalização, esse aumento ou diminuição de venda vai mexer bastante com a expansão ou até mesmo com a diminuição econômica dessas multinacionais, tá? Dessas empresas. Então, isso é um fator essencial para nós pensarmos. E a formação de aliança econômica entre os países. Nesse processo, quando eu falo de formação de aliança entre os países, a gente vai trabalhar muito com os blocos econômicos, né? Todo país possui ou faz parte de um bloco econômico, e esses blocos econômicos vão estabelecer relações financeiras entre um país e outro para diminuir taxas ou aumentar taxas para países que não fazem parte dele, e automaticamente trazer para esse processo de formação, né, de crescimento econômico, um auxílio de produtividade. Então, quanto maior o meu território, quanto maiores as alianças que eu tenho, maior é a chance de eu ter uma rentabilidade financeira de grande escala. Okay? Então, esses são ali alguns dos objetivos, né, dessas multinacionais. Depois eu coloquei aí para vocês as mudanças dos sistemas das multinacionais. Até então, a gente tem uma estrutura básica, como elas são formadas, quais são os objetivos. Com essas mudanças no sistema das multinacionais, a gente consegue observar algumas alterações que são significativas e que a gente utiliza muito hoje no dia de hoje, né? Que é o seguinte, na metade do século XX ali, a gente já começa a observar que, com um grande número de empresas, as multinacionais precisam mexer no seu lado competitivo. Então, com esse processo aí, né, com o início da globalização, ao mesmo tempo vão surgindo várias empresas. Então, não vai ter uma empresa só para um material, um produto específico. Vão ter, várias empresas. E com isso, vai me gerar uma competitividade entre nações, entre estruturas de países. E essas competitividades vão fazer com que essas empresas, essas multinacionais, façam algumas mudanças para que elas não saiam perdendo quanto ao ganho financeiro e principalmente na extensão, na expansão territorial. Quanto maior os lugares em que essa empresa tiver abrangência, maior vai ser o lucro, maior vai ser a comunicação, a propaganda, o marketing dessas empresas vão funcionar de maneira muito mais satisfatória. Depois, eles começaram a criar, né, com essa concorrência, o diferencial acabou sendo algo mais importante. Então, eles começaram a criar produtos com maior qualidade. Esses produtos com maior qualidade vão gerar ali uma durabilidade maior, uma estrutura melhor de produto, e isso faz com que os países acabem tendo essa
concorrência demandada por conta dessas empresas que vão surgindo também. Outra coisa é, em alguns produtos, os preços foram reduzidos, então a concorrência acaba criando produtos similares ou produtos até mesmo fazendo a mesma função. Eu preciso reduzir, então, um pouco os gastos que são realizados nesses produtos, né, quanto cobrança, para eu poder conseguir vender. E aí isso vai dando uma equilibrada. Eu não vejo um aumento ou uma diminuição drástica, mas dá uma equilibrada e você não sai nem perdendo nem ganhando, né? Fica ali ajustado, equilibrado. Depois eu coloquei que o objetivo dessas mudanças é ganhar o mercado consumidor, não tem outra estrutura. Eu preciso ganhar o mercado consumidor para eu poder entender que eu consigo me expandir cada vez mais com esse processo de economia. Então, a concorrência é algo primordial e essencial para eu poder entender como vai funcionar essa concorrência, tanto no século XX até mesmo nos dias de hoje, que existe uma concorrência muito grande com multinacionais que fazem a mesma função, com produtos muito similares uns aos outros, mas que o que acaba vendendo ou não é o diferencial, né, de cada produção. Então, isso é muito importante. Dentro dessa estrutura também, houve uma redução nos preços de alguns produtos, mas essa redução ela precisou ser colocada em algum outro espaço, né? As empresas multinacionais elas não são tão bestinhas quanto todo mundo acha. Então, elas começaram a pensar de uma forma que essa redução, esses gastos que são feitos sem pensar ou a mais, sejam sanados. E aí a gente tem ali duas estruturas que eu separei para vocês quanto produção, né, dessas multinacionais. Quando nós falamos de multinacionais, nós temos duas estruturas. Nós temos a matriz, que é a primeira empresa com maior importância e é a que toma as maiores decisões, né, onde os chefes principais ficam, e as filiais. Nas filiais, elas são distribuídas no mundo inteiro. Então, pode ter no Brasil, Estados Unidos, Argentina, Uruguai, Paraguai, Canadá, Portugal, por aí vai. Dentro dessa estrutura, nós vamos ter ali duas características específicas. A produção criativa, que é a produção que gera uma intelectualidade maior, gera uma estrutura maior de responsabilidade, elas vão ficar ali nos chamados países desenvolvidos, que são aqueles países que têm industrialização muito melhor e, ao mesmo tempo, são países que possuem características de desenvolvimento econômico muito mais avançado. Então, nesses países, né, que são feitas as produções criativas, né, que, na verdade, é onde eles criam os produtos, é realizado nos países sedes das multinacionais. Depois, essas multinacionais são chamadas de matrizes, né, e são realizadas em países desenvolvidos. Então, eu coloquei aí para vocês as principais características como base. Produção criativa vai ser sempre ali nos países desenvolvidos, né? Vai mexer com intelectual, com a estrutura de formação, então, sempre dessa região. Depois, nós temos os países menos desenvolvidos. Então, a gente vai ter ali tanto os países subdesenvolvidos quanto os países emergentes. Todos os dois vão se enquadrar no conceito de países menos desenvolvidos. E nesses países vão ficar a produção de montagem desses produtos, né? Toda essa produção ela é realizada em países subdesenvolvidos. A produção e a montagem desses produtos também são feitos nesses países e são fixados ali a mão de obra e produtos e produção desses produtos. Primeira coisa, por que são fixadas essas regiões de formação, de produção de montagem nos países subdesenvolvidos? Porque nos países subdesenvolvidos, a formação quanto perspectiva de pagamento é muito inferior. Então, eu pago um valor, por mais que seja um valor elevado, mas não vai chegar ao valor que a mesma pessoa ganharia em um país desenvolvido. Então, eu vou ter ali uma condição de pagar um pouquinho menos, ter uma produção que me gere a mesma, não vou te dizer a qualidade, mas o mesmo produto, e o meu gasto quanto empresa vai ser menor. Mas eu gero, cada um desses aspectos são gerados em países diferentes. Nesse processo aqui, a gente volta lá ao processo da Revolução Industrial, quando a gente começa a entender a especialização do trabalho. Né? Que na especialização do trabalho eu entendo drasticamente que cada um tem a sua função e ninguém faz mais de uma função. Nesse processo, então, do sistema de produção,
das multinacionais, a gente tem a chamada DIT, né, que é a Divisão Internacional do Trabalho. Essa Divisão Internacional do Trabalho vai fazer com que os países tenham cada um sua produção específica. Então, eu posso ter a minha matriz e os outros países que são as filiais vão produzir ali cada um uma matéria específica, uma matéria-prima, uma produção específica, uma especialização do trabalho específica e única, para que no final todas se juntem e ali eu tenho uma formação do produto que é o meu produto principal quanto o que eu ofereço para a sociedade, certo? Então essas são as estruturas mais travadas ali quanto ao sistema de produção e é extremamente importante vocês entenderem essa parte. Depois dessa parte eu coloco aqui, ó. E esse sistema de ter várias filiais e a produção desses produtos e suas montagens em diversas regiões é bom? E aí a gente entra num embalo que, de certa forma, vai gerar vários questionamentos. Primeiro, se eu for entender quanto pagamento, quanto formação, a gente vai ter ali uma abordagem muito analítica, porque todos os países eles precisam de uma formação, né, para produção e para montagem. O que a gente pode dizer nesse conceito aqui de ser bom ou não dessa multinacional ter várias filiais é excelente, porque quanto maior o número de filiais, maior a possibilidade de venda e maior a minha expansão territorial. A gente volta lá aquele aspecto, né? E aí quando ele fala assim, a produção desses produtos e sua montagem em diversas regiões também é bom, se a gente for pensar pelo lado de que todo mundo precisa trabalhar, que todo mundo precisa de uma formação, isso é excelente. Agora, o que não chega a ser interessante é a estrutura da forma de pagamento, de entender que os profissionais possuem um desnivelamento de pagamento, de remuneração. Mas isso vai ser estabelecido dentro da formação de cada país. Então, cada país vai ter a sua formação econômica, a sua estrutura, a sua base salarial. Então, não existe o certo ou o errado, existe a formação dentro de cada país. Qual seria o mais correto e mais justo? Que todos ganhassem o mesmo valor, tanto as pessoas que trabalham nos países desenvolvidos quanto os países subdesenvolvidos. Ok? É isso. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o conceito e as informações que são trabalhadas nessas organizações e principalmente nas empresas multinacionais, e tenho certeza que vai ser de extrema importância esse conteúdo para vocês. Então, espero que todos fiquem aí com uma aprendizagem excelente e até a nossa próxima aula, quando a gente vai conseguir aprender sobre mais um conceito da geografia que muita gente tem tanta dificuldade e a gente vai acabar com essas dificuldades rapidinho. Até a próxima.